Nós começamos aqui esta meditação profunda, esta celebração profunda daquilo que o sacerdote diz depois de cada consagração na missa. O sacerdote diz: eis o mistério da fé, eis o cerne da nossa fé, eis a essência da nossa fé, Jesus, oferecido ao Pai em oblação, para a redenção da humanidade. Por que aparece aí essa palavra mistério? Eis o mistério da fé. A palavra mistério quer dizer o seguinte: algo místico, e também, de certa forma, misterioso. Por quê? Porque não cabe na nossa cabeça. Se eu disser para você assim: vou dar aqui para você agora uma aula de física nuclear, você vai dizer para mim: é um mistério. É um mistério, por quê? Porque vocês não têm, a maioria de vocês não tem o conhecimento de física e de matemática suficiente para entender uma aula de física nuclear, ou de física atômica, ou de mecânica relativística. Então é um mistério. Então o mistério não é alguma coisa que está errada, não. A física nuclear está certinha, por isso que a energia nuclear está aí, e as bombas atômicas e nucleares explodem. A física nuclear está certinha, mas eu não compreendo, então para mim é um mistério. Vocês entenderam? Então a palavra mistério, quando se fala em mistério da fé, mistério da Santíssima Trindade, não quer dizer algo que esteja errado, algo que seja impossível, não, é algo que eu não entendo, ou porque a minha inteligência é limitada como criatura, ou porque eu nunca estudei o problema. Então a igreja fala: eis o mistério da fé. Um Deus que desce do céu, se encarna como homem, se dignou assumir a nossa natureza humana. É como se um de nós pudesse um dia nascer em forma de uma flor, ou pudesse nascer em forma de um passarinho, ou pudesse nascer em forma de uma pedra, ou nascer em forma de uma formiga. Você já pensou? Você vai dizer: isso não, eu não quero ser menos do que eu já sou, eu quero ser mais. Mas Jesus fez exatamente isso. Sendo Deus infinito, Ele se tornou finito na criatura humana, sem deixar de ser Deus. Sendo todo poderoso, se fez fraco. Sendo onisciente, Ele se fez, limitado como homem, na sua sabedoria, na sua ciência. Para quê? Para, como homem, 100% como homem, sem deixar de ser Deus, Ele poder salvar o homem. E para isso padeceu numa cruz, pagou um preço infinito diante do Pai, porque a vida de Deus é infinita, para poder resgatar, pagar o resgate de toda a humanidade que estava escravizada pelo pecado, dominada pela morte, subjugada pelo demônio. Quando há um sequestro, os sequestradores pedem fortunas para liberar o sequestrado, sob pena de matá-lo. Nós éramos sequestrados. Alguém tinha que pagar um preço enorme para libertar toda a humanidade de todos os tempos e de todos os lugares. Libertar de onde? Libertar do inferno. Libertar de uma vida eterna sem Deus. Libertar da frustração radical que uma pessoa humana pode experimentar. Alguém tinha que pagar esse preço, mas não havia ninguém na terra que pudesse pagar esse preço, porque a ofensa a Deus, ela tem proporções infinitas. Então o próprio Deus só é que tinha condições de pagar esse preço. Então Ele veio pagar o preço. Para isso Ele se fez homem, assumiu, de São Paulo, a nossa maldição, se fez maldição por nós. O Antigo Testamento dizia: maldito aquele que for pregado numa cruz. Ele se fez maldição por nós, mas Ele ressuscitou, venceu a morte, destruiu as cadeias do inferno e nos levou de volta para Deus. É um mistério. Nós não conseguimos compreender todas as nuances, todos os detalhes, todos os desdobramentos disso. A teologia da salvação, a
soteriologia, como diz a teologia, né? Soter vem de Salvador, então a soteriologia, a teologia da salvação, é um mistério. Como Deus pode nascer em forma de um ser humano? Pode, porque para Deus nada é impossível. É um mistério de amor. Aí é que está, não é um mistério da ciência, não é um mistério de contemplação apenas, não, é um mistério de amor. Só o amor foi capaz de mover o coração de Deus a fazer isso, e Deus fez, porque Deus nos ama. Eu quero, nesta reflexão, percorrer com vocês algumas palavras de Jesus na Santa Ceia, que começou esta noite. São João, evangelista, a partir do capítulo 13, ele narra isso. Pode pegar a tua Bíblia, quem está com a Bíblia, até o capítulo 17. Veja, São João gastou 5 capítulos para narrar o que aconteceu mais ou menos nessas 4 horas que Jesus esteve com os discípulos lá no cenáculo, lá onde celebrou a Santa Ceia. Então nós precisamos entrar lá dentro. Sinta-se um convidado da Santa Ceia agora. Entre lá com Jesus e com os apóstolos. Não é? Não entrou nenhuma mulher ali, mas você pode entrar. Jesus agora autoriza você a entrar, né? Sem quebrar nenhum dogma da fé, né? Então, ali Jesus instituiu a Eucaristia. Ali Jesus instituiu o sacerdócio cristão, que só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa tem, o sacerdote, né? Que tem o poder em nome de Jesus de perdoar, de celebrar. Quando ele disse, fazei isto em memória de mim, ele instituiu nesse desejo, ele instituiu o sacerdócio católico cristão. Por quê? Porque ele deu poder, ele deu delegação aos apóstolos de repetir, não repetir, a palavra está errada, de reviver, reatualizar aquilo que ele fazia naquela Santa Ceia. Fazei isto em memória de mim. E a igreja faz até hoje. Todas as vezes que se celebra uma missa, e graças a Deus, são celebradas 4 missas por segundo no mundo. Um dia eu fiz essa conta. No mundo tem mais ou menos 400 mil sacerdotes católicos. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, você dividir pelo número de segundos que tem num dia, é só você dividir por 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, você tem 4 aproximadamente. Isso quer dizer que a cada segundo, você tem 4 missas na média. Que beleza. Eu acho que é por isso que o mundo não acabou ainda. Eu acho que é por isso. Eu acho que é isso que ainda sustenta o braço da misericórdia de Deus. Entende? Ou o braço da justiça de Deus, né? A cada 4 vezes por segundo, Cristo é oferecido ao Pai, né, na cruz, pela celebração do sacerdote. Porque Jesus disse, fazei isto em memória de mim. E esse memória não é lembrança, eu quero lembrar isso. O grego tem 2 palavras para falar de memória. Ele tem a mnemone, do grego, né? E tem anamnese. Os médicos fazem anamnese do doente, faz um estudo para saber qual é o histórico do doente para chegar num diagnóstico. Isso é anamnese, é lembrança. A igreja não faz anamnese, a igreja faz mnemone. Qual é o sentido de mnemone? É uma celebração no sentido de reviver, não no sentido de apenas lembrar. Não é anamnese, é mnemone. Fazer isso em memória de mim. Revivam isto, atualizem isto, porque eu estou dando a vocês, pelo sacramento da ordem, o poder de fazer isso. Então, na noite da quinta-feira santa, Jesus, a noite que ele foi traído, foi a noite que ele mais nos amou. Que coisa interessante, né? O cristianismo tem esta identidade, pagar o mal com o bem. Na noite que Jesus, no Horto das Oliveiras, recebeu o beijo da traição de Judas, suou sangue, de desespero diante daquele sofrimento que ele via pela frente, sem recuar, ele
naquela noite foi a noite que Ele mais nos amou. Ele instituiu o sacerdócio cristão. Através do sacerdócio cristão você tem o perdão dos seus pecados. Você tem aberto as portas do céu para você. Não importa qual for o pecado que você cometeu, se você roubou, matou, destruiu, prostituiu, abortou, não importa. Se você estiver arrependido e confessar o seu pecado diante deste sacerdote que o Cristo instituiu hoje, você está salvo. As portas do inferno estão fechadas e as do céu são abertas para você. Jesus nos amou. Deixou o sacerdote para a confissão. Por isso eu digo a você que está aqui no Rincão hoje, ou você talvez me acompanhe em casa, se você não se confessa, você está sendo muito, desculpa a expressão, muito burro. Se eu desse para você uma barra de ouro, você ia jogar fora, ou ia dizer não quero? Oh meu filho, eu estou te oferecendo muito mais do que uma barra de ouro, eu estou te oferecendo a vida eterna. E você vai dizer não quero, porque esse sacerdote é limitado, porque esse sacerdote é isso e é mais aquilo. Não importa quem vai te dar a barra de ouro, interessa a barra de ouro. Não importa qual é o gerente que vai te entregar essa barra de ouro. Ah, não quero essa barra de ouro porque esse gerente é muito feio. Ah, não quero essa barra de ouro porque esse gerente ele é mal educado. Eu não quero essa barra de ouro porque esse gerente ele não gosta de mim. Não, me dá aqui essa barra de ouro, você fica com seus problemas aí. O sacerdote que fica com os problemas dele, pegue a barra de ouro, tome o perdão dos seus pecados que o Cristo está te dando através do sacerdote. Vocês entenderam? Não importa se esse sacerdote é feio, bonito, simpático, antipático, ele tem a barra de ouro na mão que Cristo deu para ele, para entregar para você. Você vai dizer que não quer? Não olhe para o sacerdote, olhe para a barra de ouro, olhe para o perdão que ele traz para o seu pecado. Nenhum médico nesse mundo pode perdoar pecados, nenhum psicólogo pode perdoar pecados. Não estou desprezando aqui nem médico, nem psicólogo não, viu? Só o sacerdote pode perdoar os pecados. Santa Catarina de Sena queria beijar o chão onde o sacerdote pisava. Não importa que sacerdócio fosse, ele recebeu o poder de instituir a Eucaristia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele, viverá por mim. Quanta promessa na Eucaristia. Pois bem, um dia Jesus perguntou a Consolata, né? A irmã Consolata do Sagrado Coração de Jesus: Consolata, será que faltou eu fazer algo mais para manifestar o meu amor aos homens? Me diga, Consolata, se faltou alguma coisa, diga para mim que eu quero ainda fazer. Consolata disse: não, Jesus, o Senhor amou até o extremo. O Senhor não podia dar a maior manifestação de amor do que o Senhor deu. O Senhor foi ao limite da morte na cruz, a morte mais cruel que a humanidade conhecia no tempo do Império Romano. O Império Romano não matava os cristãos na cruz, os romanos na cruz. Os romanos eram decapitados. São Paulo, por ser cidadão romano, não foi crucificado, foi decapitado. Porque os romanos não aceitavam crucificar os próprios romanos, a não ser os romanos tidos como amotinados, rebeldes, que queriam derrubar o império. Estes sim, como exemplo, eram crucificados, né? E a história conta que na Via Ápia ali, crucificavam às vezes 2.000, 3.000, nas estradas de Roma, porque para servir de exemplo. E era uma morte terrível. Os historiadores narram que os abutres ficavam rodeando os cadáveres e muitas vezes comiam seus olhos. Os cães ficavam no pé do crucificado lambendo o seu sangue. Jesus passou por isso. Evidentemente os abutres não chegaram perto dele, porque os soldados romanos ficaram vigiando ali. Não é para evitar os abutres não, para evitar que o povo roubasse o corpo de Jesus. Mas vejam a que ponto Jesus chegou. Então Consolata disse: não, Jesus, não, o Senhor não podia fazer mais nada do que fez. O Senhor chegou ao limite
máximo do sofrimento humano. E São João diz aqui: tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Gente, nós estamos longe, muito longe, primeiro, de entender o quanto Jesus nos amou e nos ama. Nos ama, não é amor, ama. Segundo, nós estamos longe ainda de retribuir esse amor a Jesus. Muito longe, eu e você. A nossa infidelidade a Ele ainda é muito grande, a minha e a sua. Nós estamos longe ainda de viver aquilo que São João da Cruz dizia. São João da Cruz dizia assim: amor só se paga com amor, não tem outra moeda para pagar amor. Às vezes você tenta retribuir o amor com dinheiro, com presente, mas o amor, ele é transcendente, ele supera tudo. Então, esta é a nossa caminhada. Mas Jesus sabe da nossa fraqueza. Jesus sabe que nós não podemos amá-lo como na mesma intensidade com que Ele nos amou. Ele sabe isso, Ele perdoa, mas Ele quer uma coisa de nós: que nós estejamos dispostos a amá-lo. Jesus, na minha miséria, na minha fraqueza, eu não consigo, Jesus, retribuir todo o amor que o Senhor tem por mim, o que o Senhor manifestou, mas Jesus, eu vou fazer o possível. Eu vou usar toda a minha liberdade, eu vou usar toda a minha vontade, eu vou usar toda a minha consciência, toda a força da minha alma para te amar. É o que Deus quer, é o que está escrito lá no Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, não é? Com todo o teu ser. Pronto, se a gente fizer isso, Deus já está satisfeito, porque amá-lo plenamente como Ele nos amou, ninguém será capaz mesmo, mas Ele fica satisfeito com isso, se a gente obedecer os seus mandamentos. Olha o que Jesus diz aqui em João 14:15, na Santa Ceia, não se esqueçam disso, tá? De João 13 até João 17, nós estamos na Santa Ceia. No João 14:15, ele diz assim, veja: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que bonito. Quem é que ama Jesus? Eu estou falando de responder essa fidelidade a Jesus. Nós todos amamos, não é? Graças a Deus. Como amar Jesus? O que é amar Jesus? Ele está dizendo aqui: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vocês estão vendo? Então, amar Jesus é mais até do que a gente fazer declarações de amor para Ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te bendigo, eu te glorifico. Tudo isso é bom e é bonito, mas não pode ser só isso. Vocês já pensaram uma esposa ou um esposo que diga para o outro: meu bem, eu te amo, você é a flor da minha vida, mas depois vai lá fora e adultera? Como é que fica? Não dá, né? Não adianta só a gente fazer manifestações a Jesus de amor, de palavras, não é? Santo Antônio de Pádua, doutor da igreja, dizia assim: nós temos que louvar a Deus com as palavras e temos que louvar a Deus com as mãos, isto é, com os nossos atos. Tem católico que se diz católico, mas que aceita o aborto. Outro católico se diz católico: eu sou católico, mas aceito o divórcio. Eu sou católico, mas eu aceito que se distribua a camisinha aí, como se nós estivéssemos mexendo com gado, e não com gente. Ele usa até uma carteirinha de católico, mas ele não é católico, porque ser católico é obedecer a Jesus, e obedecer a Jesus é obedecer à igreja, não tem saída. Quem não vive isso não é católico. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quem é que coloca para nós os mandamentos? É a igreja. Por quê? Porque a igreja recebeu isso como missão de Jesus. Jesus está reunido com a igreja na Santa Ceia. A igreja, os 12 apóstolos, o colégio apostólico, hoje o colégio episcopal, ali está reunida a igreja com ele. E ele diz para essa igreja, não é? Por exemplo, lá em Lucas 10:16: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16, gente, como essa palavra é forte.
Jesus dizendo para a igreja, para os seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem não ouve a igreja, não ouve Jesus, não é católico. Quem não obedece à igreja, não é católico, não ouve Jesus, não ouve o Pai. Por quê? Porque Jesus está dizendo: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Chega de católico fajuto, gente. Chega de católico, metade católico, e metade espírita, metade ateu, metade agnóstico, metade gnóstico, metade... Chega, ou eu sou católico e acredito nessas palavras de Jesus: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tem um filósofo, francês, que tem uma grande amizade, inclusive, com o Papa, Jean Guiton. O Jean Guiton escreveu aquele livro bonito sobre Joana d'Arc. Jean Guiton diz assim, que a pior coisa que existe hoje para a igreja são os maus católicos. Pior do que as seitas, pior do que as falsas religiões, pior do que os falsos profetas. A pior desgraça hoje para a igreja é o católico falsificado. Você já pensou, se eu der para você uma nota de R$100 falsificada? Você vai jogar correndo no lixo, porque primeiro que ela não vale, segundo, se a polícia te pegar, você vai para a cadeia. Então estou fora. Como diz um amigo meu, me inclua fora dessa. Ninguém quer nada falsificado. Mas as pessoas querem usar o nome de católico, eu acho que porque dá status, não sei se ainda dá status, não sei, a igreja é tão malhada hoje, que eu não sei se ainda dá status ser católico, ou porque é simplesmente por tradição. Meu filho, me perdoe, mas você não é católico, você precisa se converter, e você está atrapalhando a igreja, porque os repórteres vão para você, e fazem pesquisa com você, e depois eles publicam na televisão: olha, 73% dos católicos dizem que aceitam a pílula do dia seguinte, e aceita aborto, aceita divórcio, e ainda fica jogando na nossa cara. Eu quero dizer para todos esses repórteres, para todos esses institutos de pesquisa, que essas pessoas não são católicas. Por favor, venha fazer uma enquete dessa aqui na Canção Nova. Vai fazer uma enquete dessa lá com os focolarinos. Vai fazer uma enquete dessa lá com os vicentinos. Vai fazer uma enquete dessa lá com os cursilistas. Vai fazer uma enquete dessa lá com o catecumenato, e depois você divulga essa pesquisa. Essa eu quero ver. Mas não é essa pesquisa que você faz na rua, de gente que é católico, mas não vai à missa, é católico, mas não lê a Bíblia, é católico, mas não se confessa, é católico, mas não comunga, é católico, mas não reza o texto, é católico, mas não conhece a história da igreja, é católico, mas não conhece os sacramentos, é católico, mas nunca viu falar em liturgia, é católico que não sabe o que quer dizer salvação. Que católico é esse? Você conhece algum corintiano que não saiba o time do Corinthians? Você conhece algum corintiano que não sabe se o Corinthians foi campeão, não foi campeão paulista? Claro que não. Se ele é corintiano é porque ele vive, meio por burrice, mas vive aquilo ali. Não é? Agora, católico que não vibra com a igreja, católico que não obedece à igreja, católico que não obedece ao Papa, não é católico. Não é católico, sinto muito. Porque Jesus disse na Santa Ceia, uma das últimas das recomendações dele: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele deu à igreja a guardar os mandamentos. A última frase que Jesus disse antes de ir para o céu, ele disse para a sua igreja, para os seus apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, ensinai-os a observar tudo o que eu prescrevi. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus entregou a doutrina, os sacramentos, a salvação na mão da igreja. Ide, vocês que estão aqui comigo, não são os magistrados,
não são os professores, não são os médicos, não são os advogados, não são os pedreiros, não são os varredores de rua, são vocês, os meus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro. É por isso que a igreja está no mundo inteiro. Não tem uma instituição nesse mundo, não tem um estado nesse mundo, um país nesse mundo que tenha tantos embaixadores como o Papa tem, vocês sabem disso. Que coisa antagônica, que coisa paradoxal. O Vaticano é o menor país do mundo, é um país, vocês sabem, o Vaticano é um estado independente. Ele tem leis próprias, tem vida própria, tem diplomacia própria, né? Tem uma autonomia própria, selada, né, no Tratado de Latrão de 1929, diante do mundo. O Vaticano é um país soberano. Tanto é que ele tem representação diplomática na ONU. No entanto, é o menor país do mundo, em território. Se nós fôssemos falar em alqueires de terra, seria não mais do que 13, 14 alqueires de terra. É um pequeno sítio. Meu pai tinha uma fazenda de 100 alqueires de terra. Meu pai, imagina, pobre analfabeto. O Papa tem 13 alqueires de terra no Vaticano. Não dá nem para construir um aeroporto. Não dá, por isso que o Papa pega o avião da Alitalia para viajar. Porque é o único governante do mundo que não tem um avião. Ou igreja rica, ou igreja que esbanja. É preciso repensar essas bobagens, né? Que homem rico é esse que não tem um avião? Que chefe de Estado é esse que não... No entanto, é o país, vou falar em país para vocês entenderem, é o Estado, cidade-estado, a gente fala cidade-estado do Vaticano, que tem a maior representação diplomática no mundo. O mundo tem em torno de 200 países, mais ou menos, reconhecidos pela ONU. O Vaticano tem cerca de 187 núncios apostólicos, isto é, embaixadores do Papa, representantes do Papa. Por quê? Porque Jesus disse: ide vocês ao mundo inteiro, levai a todas as criaturas o que eu prescrevi. Então a igreja não quer saber, ela vai no Japão, ela aprende a falar japonês, ela vai em Xangai, na China, ela vai lá no Vietnã, no meio da guerra, ela vai na Ásia, na África, na Europa, na Oceania, onde tiver um ser humano, a igreja vai. O braço estendido da igreja é o braço estendido de Cristo. Nós temos que entender isso. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o braço de Cristo. Ele é a cabeça da igreja, mas nós temos que entender, nós Papa, nós bispos, nós sacerdotes, nós diáconos, nós ministros, nós povo, leigo, nós somos braços e mãos de Cristo. Onde chega um missionário da igreja, chegou Jesus Cristo. É célebre aquela frase da Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela desceu num aeroporto, parece que em Roma, e um jornalista perguntou para ela: Madre Teresa, o que está errado na igreja? Ela disse: eu e você. aí que está errado. Eu e você. Por quê? Porque eu sou a igreja, você é a igreja. Não vem perguntar quais são os erros da igreja, pergunta quais são os nossos erros. Ou você não é batizado? Gente, nós somos igreja. Eu estou aqui na Canção Nova, acompanho o Padre Jonas há 35 anos. Mas eu não estou ao lado do Padre Jonas por causa do Padre Jonas apenas. Claro que muito por causa dele. Eu não estou na Canção Nova por causa da Canção Nova apenas. Eu estou na Canção Nova por causa da igreja. Porque a igreja me colocou ao lado do Padre Jonas, e a igreja me colocou na Canção Nova. Mas se a igreja tivesse me colocado no Cursilho, nos Vicentinos, eu estaria lá. Me colocou aqui, as portas se abriram aqui, a minha capacitação se adequou com a oferta que eu encontrei aqui há 35 anos. Estou aqui, quero morrer aqui, trabalhando aqui. Mas eu quero estar aqui por causa da igreja, porque eu sei que eu sou um dedo ali de Jesus, uma unha de Jesus, uma célula de Jesus. Então a igreja tem a maior representação diplomática no mundo. Que coisa bonita, não é?
Esta igreja, ela recebeu de Jesus o magistério, isto é, o poder, a delegação, a autonomia e a infalibilidade de ensinar a nós o caminho do céu sem erro. Por isso Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. É por isso que ele disse a Pedro: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E quando ele disse isso a Pedro, ele confiou a Pedro a infalibilidade, porque ele não vai ligar nada errado lá no céu, então ele não pode permitir que Pedro e os apóstolos liguem alguma coisa errada na terra. Eu estou falando em termos de doutrina, de fé e de moral, eu não estou falando de ciência, não estou falando de problemas históricos, nem problemas científicos, estou falando de problemas religiosos. A igreja não erra. Por que não erra? Porque Jesus confiou a ela, diz o catecismo da igreja, parte da sua infalibilidade. Que adiantava, gente, Jesus vir à terra, ter deixado conosco o evangelho, ter deixado os sacramentos, mas se ele não deixasse uma salvaguarda para tudo isso não ser desencaminhado, destruído, falsificado? O que adianta? Ele deixou a salvação, mas ele deixou alguém para cuidar dessa salvação, com salvaguardas divinas que ele colocou. Como é bonito, gente. Como é bonito a gente lembrar que essa igreja tem 2000 anos e nunca foi vencida. Isso é um fato. Eu li há poucos dias uma entrevista, um desses consultores de empresas do mundo inteiro, dizendo que a instituição que mais é retrógrada hoje na face da terra é a igreja. É a instituição que tem um homem só que manda em tudo. Ele é o executivo, ele é o legislativo, ele é o judiciário, ele é o chefe de tudo. E ele diz: essa igreja é a coisa mais arcaica que existe no mundo. Ela reza contra todas as cartilhas de sucesso empresarial. Essa igreja está fadada à destruição, a desaparecer logo, porque ela está na contramão de tudo aquilo que os marqueteiros dizem que as empresas têm que fazer. Aí eu fiquei pensando comigo, só que já faz 2000 anos que ela vive assim, e vai continuar até Jesus voltar. Por quê? Porque esses homens que não conhecem a igreja, não sabem o que é a igreja, pensam que a igreja é uma democracia, que é o povo que faz as leis. Não é, é Deus que faz as leis da igreja. As leis já nos foram dadas, o catálogo não vem de uma constituinte, o catálogo vem do céu. Segundo essa instituição, não é uma instituição apenas humana, porque é formado de homens e mulheres. Essa instituição é divina, porque a cabeça dela é Jesus Cristo, é o corpo místico de Cristo, a alma é o Espírito Santo. Vocês conhecem aquela música do Espírito Santo? Tem um pedacinho que a gente diz assim: vós sois a alma da igreja. Como é, maestro? Vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja, que nos irmana no Senhor. Isso, toca aí. A nós descei, divina. Essa é a alma da igreja. Ajuda aí, Ricardo. Na luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. De novo aquele pedacinho: vós sois a alma da igreja. Sois a alma da igreja. Está aí, gente, é por isso que essa igreja jamais será vencida. Sois o amor, vós sois a graça benfazeja, vós sois a graça benfazeja, que nos irmana do Senhor, que
Nós descei divina luz, nossas almas acender o amor de Jesus. Nossas almas acender o amor de Jesus. Obrigado, Ricardo. Obrigado, maestro. Valeu. Por que essa igreja é invencível? Porque ninguém consegue cortar a cabeça do Espírito Santo. Ninguém consegue prender o Espírito Santo. Ninguém consegue prender Jesus. Quando no século II, século III, século IV, o Império Romano perseguia pesados cristãos. Teve um historiador cristão daquela época, lá do ano 220 mais ou menos, chamado Tertuliano. Tertuliano escreveu uma carta para o imperador romano Antonino Pio e disse: imperador, não adianta nos perseguir, não adianta nos esfolar, não adianta nos matar. Aí ele disse uma frase que atravessou 1800 anos e chegou até nós: porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, meus irmãos católicos fiéis, meus irmãos católicos de verdade, e se você não é católico ainda de verdade, eu não estou te ofendendo e nem estou te afastando, não. Venha ser católico de verdade. Venha passar uma Semana Santa aqui na Canção Nova, que você sai católico de verdade daqui. Venha. Venha. Então eu quero dizer para os católicos que são convictos, católicos, quando você lê essas bobagens que as pessoas escrevem nos jornais, na televisão, contra a igreja, que a igreja é antiquada, que a igreja é obscurantista, que a igreja é medievalista, que a igreja vai acabar porque os cristãos vão acabar, os católicos vão acabar, você que é católico de verdade, eu quero dizer o seguinte: dê risada de tudo isso. Dê risada, não no sentido de cinismo, de deboche, de desprezar o outro, não, mas dê risada por dentro. Responda para você mesmo: a história desmente tudo isso. 2000 anos de história, o Império Romano, o mais poderoso império que o mundo já conheceu, não conseguiu destruir o cristianismo. E o último dos imperadores que se rendeu ao cristianismo, Juliano, o apóstata, a história o cognominou de apóstata, porque ele quis voltar com o paganismo, não é? Em Roma, que já estava estabelecido o cristianismo. Juliano apóstata morreu lá por volta do ano 390, com essa palavra nos lábios: tu venceste, ó Galileu. Tu venceste, ó Galileu. Por quê? Porque aquele Galileu era lá da Galileiazinha, desprezado, pertencia ao Império Romano, hein? A Galileia pertencia ao Império Romano. Você, Galileu, ele não ousou dizer Jesus Cristo, você, Galileu, derrubou o Império Romano, sem dar um tapa, sem matar uma pessoa, sem usar uma espada, sem usar uma carruagem de guerra. Tu venceste, ó Galileu. E diz o historiador que esse homem morreu com essa palavra nos lábios. Foi o último imperador romano que tentou ainda voltar ao paganismo no Império Romano, mas viu que não dava mais. Por quê? Porque o cristianismo foi semeado no Império com sementes de sangue. E quando você semeia com semente de sangue, ninguém mais consegue arrancar essa planta. É por isso que a igreja é cheia de mártires. Todos os lugares onde o cristianismo chegou, meus irmãos, ela regou a terra com mártires. Não sei se vocês já fizeram essa reflexão. Quando o cristianismo entrou na Europa, foi um banho de sangue. Quando o cristianismo chegou lá na Ásia, no Vietnã, na China, foi um banho de sangue. Quando a igreja chegou aqui na América, houve um banho de sangue. Quando a igreja chegou nos Estados Unidos, houve um banho de sangue. Todos os lugares
A igreja primeiro rega o solo com o adubo do seu próprio sangue. E aí essa planta que nasce, ninguém mais arranca. É impressionante, porque é o próprio sangue de Cristo. Nós não somos o corpo de Cristo. Então quando o seu sangue é derramado, em nome de Cristo, é derramado o sangue de Cristo. E onde o sangue de Cristo cai, meu amigo, esta planta não morre jamais. A igreja, ela tem 2000 anos. Nunca na história dessa igreja, meus irmãos, nunca um papa revogou um ensinamento doutrinário, dogmático de um outro papa. Nunca. Por quê? Porque quem ensina a igreja não são os papas, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não revoga algo que ele mesmo ensinou, ele não se contradiz. O Espírito Santo não pode ensinar para a igreja uma coisa no século X, diferente daquilo que ele ensinou no século V, ou no século XX ou XXI. Por isso o credo que nós rezamos, nesses 20 séculos, é o mesmo credo do século I, é o símbolo dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos, vocês sabem por que foi que inventou o credo? Por que a igreja reza o credo? O credo não está na Bíblia, ninguém vai encontrar o credo na Bíblia. Está na tradição da igreja. Por que está na tradição da igreja? Porque naquele tempo, quando começou a catequese forte por parte dos apóstolos e dos demais apóstolos e bispos que foram sucedendo os apóstolos, não se escrevia. Escrever, vocês sabem, era uma coisa muito difícil. Escrever na época de Jesus era uma arte, era uma profissão, chamava-se escriba. Os sujeitos usavam um equipamento especial, era uma pena de ganso especial, com tinta especial, com pele de carneiro, porque em Jerusalém não tinha papiro, o papiro é do Egito. Então escrever, tanto é que quando acharam os pergaminhos de Qumran, é tudo rolo de pele de carneiro. Então coitado do povo, o povo não escrevia, o povo não sabia nem escrever nem ler na época de Jesus. Então o que os apóstolos fizeram? Fizeram o povo guardar o credo, as 12 verdades básicas da fé cristã. Por isso chama-se o símbolo dos apóstolos, o sinal dos apóstolos, a marca dos apóstolos. Quem não vive o credo não é cristão, não é católico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? O credo mais longo, o niceno-constantinopolitano, ele é mais explícito. Creio em Jesus Cristo, creio na igreja, creio no Espírito Santo, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, creio, é o nosso símbolo. Por isso na vigília pascal do sábado nós vamos rezar esse creio aqui, né? Por quê? Porque é o símbolo da fé. Esse creio, meus irmãos, ele não tem 100 anos, esse creio não tem 200 anos, esse creio tem 2000 anos. 2000 anos, não existe na face da terra uma instituição que reze o seu credo há 2000 anos, a não ser a igreja católica. E alguém vem dizer para mim que o marketing da igreja católica está furado, que a igreja católica vai acabar, se o Império Romano foi vencido por essa igreja, como diz Daniel Rupes, a cruz, a espada se ajoelhou diante da cruz. O império se ajoelhou diante da igreja, o Império Romano. Se o nazismo quis destruir a igreja e desapareceu, se o comunismo quis destruir a igreja e desapareceu, se o fascismo também perseguiu de certa forma a igreja e desapareceu, pode parar, essa igreja é invencível. E ela é invencível por quê? Aí você tem que entender agora, porque ela recebeu de Jesus a missão de nos levar para o céu, de levar o último homem que existia na face da terra para o céu. Então, enquanto Jesus não voltar, a gente não sabe quando, mas enquanto nascer um homem na face da terra, uma mulher na face da terra, antes de Jesus chegar, a verdade salvífica da igreja tem que chegar a essa criatura, porque Jesus não quer perder ninguém. Então, para isso, ele colocou na igreja a salvaguarda da infalibilidade e da invencibilidade. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder.
gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver.